Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vai encerrar o nosso estudo sobre as curas efetuadas por Jesus. Durante esse semestre, cada jovem ou dupla de jovens apresentaram, uma cura. Cura do paralítico de Betesda, cura do paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó, tão conhecidas curas, mas a gente foi entender um pouquinho mais a fundo cada uma delas. E hoje a gente vai transmitir para vocês como acontecia, como eram efetuadas essas curas por Jesus e qual é a essência do ensinamento que a gente pode subtrair destas curas. Então aqui vocês podem acompanhar o cego de Betesda, o cego de Jericó, de Betsaida, o cego de Jericó, a cura do cego de nascença, o paralítico do tanque de Betesda, a ressurreição de Lázaro e a cura de um leproso. Esses foram alguns dos estudos efetuados na nossa mocidade. A gente sabe, pelo pensamento espírita, pela nossa doutrina espírita, que existem 3 elementos básicos no universo. Um é Deus, e a gente não sabe a natureza de Deus. O outro é o Espírito, que a gente sabe que é algo, mas não sabemos o que exatamente é, Qual a matéria básica, a gente não pode nem usar essa palavra matéria, do que é feito, o Espírito, a gente desconhece. Mas o terceiro elemento é a própria matéria. E a matéria, ela é constituída de um princípio básico, de um elemento básico chamado fluido cósmico ou fluido universal. Então, toda essa matéria, o nosso corpo, a cadeira, a parede, bem como matérias mais etéreas, como o nosso perispírito, o plano espiritual, tudo isso é formado pelo fluido. O princípio básico da matéria é o fluido. E também, além disso, o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é formado de fluido. Os nossos pensamentos, que na doutrina a gente entende que pensamento e sentimentos eles estão conectados, não dá para dissociar pensamento e sentimento, também navegam pelo fluido e são emitidos por ondas eletromagnéticas, ou seja, também é fluido. E os nossos pensamentos, pelo pensamento e pela vontade, os espíritos agem sobre os fluidos, impregnando qualidades boas ou más a estes através dos seus pensamentos e sentimentos. Então, a gente propaga os nossos pensamentos, bons ou ruins, e eles vão influenciar outras pessoas, eles vão influenciar também o nosso perispírito. E aí, o espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito. Pensamentos e sentimentos ruins podem causar lesões ou perturbações vibratórias no perispírito. Então, as doenças começam nos nossos pensamentos e nos sentimentos. A maioria delas. Emmanuel, no livro Pensamento de Vida, nos diz que a maioria das doenças se iniciam em pensamentos e sentimentos ruins, alimentados por nós, que vão causar lesões ou perturbações no nosso perispírito, ou seja, no nosso corpo espiritual. Sheila, irmã Sheila, espírito, tem uma mensagem lindíssima, intitulada Pontos Mortos, porque ela vai nos dizer que aquela mágoa alimentada é um ponto, que a gente está marcando no nosso perispírito. A culpa cultivada é um outro ponto que também vai ser marcado no nosso perispírito. E estas emoções e pensamentos ruminando, sendo alimentados por nós, vão causando lesões em determinados pontos do perispírito. E aí, isto vai refletir em algum momento
no nosso corpo físico. Porque, olha, assim, a origem da maioria das doenças estão nos distúrbios espirituais da atual ou das existências anteriores. Então, aquilo que eu alimentei lá no passado, em existências anteriores, aquele ódio, aquela mágoa, aquela culpa, ela vai ficar impregnada no meu perispírito mesmo depois eu desencarno. E quando eu volto a reencarnar, o meu perispírito, que vai atuar no meu corpo físico, né, vai levar para aquele novo corpo aquelas lesões que eu causei no passado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso causar essas mesmas lesões na presente encarnação. E é isso que a gente vai ver também um pouquinho hoje. Então, o nosso perispírito, especificamente, numa das camadas intituladas duplo etérico, é que coordena o nosso corpo físico na sua formação e durante toda a nossa vida. Então, nós vamos lesionando o nosso perispírito com esses sentimentos e pensamentos ruins. Esse perispírito coordena o nosso corpo físico. Se ele estiver lesionado, ele vai coordenar corretamente? Não vai. E ele vai acabar lesionando o nosso corpo físico também. Se lesionamos nosso perispírito em vidas anteriores, já que o nosso perispírito é o nosso perispírito que organiza o nosso corpo físico, podemos nascer com doenças ou deformações já determinadas. Mas também podemos nascer com genes predisponentes para doenças, a nossa parte genética, que podem se manifestar ou não nesta presente encarnação, a depender do quê? Dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos comportamentos atuais. É o que a ciência atualmente chama de epigenética. Então, eu tenho lesões no meu perispírito. Isso já não vai causar diretamente a lesão no corpo físico da próxima reencarnação, mas pode marcar alguns genes. Esses genes vão vir a se manifestar se eu tiver o quê? Maus pensamentos, maus sentimentos, maus hábitos, maus comportamentos. É como se a bondade divina desse mais uma chance. Olha, você tem que espiar isso daqui, mas tenta de novo, vai para um bom caminho. Quem sabe, se você andar no caminho correto, esta doença pode não se manifestar na sua vida. Podemos lesionar nosso perispírito na presente reencarnação, com os nossos maus hábitos, como eu falei, de sono, de alimentação, de exercício, nas nossas desregulações emocionais, culpa, raiva, ódio, cólera, e problemas espirituais, transgressões a leis divinas. Né? E aqui a gente acrescenta até a obsessão, porque aí a gente fica vulnerável também à obsessão. Então, esse perispírito não irá coordenar adequadamente as células do nosso corpo, porque é o perispírito que dá vitalidade ao nosso corpo. Se esse perispírito está lesionado, nosso corpo vai estar saudável? Aquela parte? Provavelmente não. E aí pode nos causar doenças ou transtornos mentais nesta existência. E como Jesus curava, né? A cura, a doutrina vem nos explicar, aquilo que a gente chama de milagres, a doutrina nos explica como acontece. A cura acontece por ação fluídica. Encarnados ou não, nós espíritos, né? Os espíritos têm no seu próprio perispírito um reservatório de fluido, bons ou maus, e podem endereçá-los a outros seres. Não é isso que a gente faz no passe? Na hora que a gente está aplicando o passe, a gente está doando o fluido do médium passista junto com os fluidos espirituais dos mentores aqui que estão nos auxiliando. Então, a gente pode doar, né? O poder curativo dependerá do quê? Da pureza da substância fluídica e da energia da vontade. Então, o que a gente precisa
para dar paz? Boa vontade, bons pensamentos, bons sentimentos. Porque isso vai dar qualidade aos nossos fluidos. Agora a gente começa a pensar. Imagina a qualidade dos fluidos de Jesus. Na sua pureza e na sua boa vontade magnífica. Então, eram fluidos de uma potencialidade curadora gigantesca, que a gente não consegue nem imaginar. Lá na Gênese, a gente tem o seguinte comentário. É comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Então, se a gente pegar, no conhecimento aqui de todos vocês, muitas pessoas vão conhecer uma benzedeira, ou pessoas que curavam, médiuns, E a gente sabe de muitos que fizeram trabalhos muito bonitos. O nosso próprio centro, a gente tem a questão do tratamento espiritual, outros centros também. Então, a cura, ela acontece, exatamente pela doação de fluidos, e quanto mais a gente vai se exercitando e modificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a qualidade desses fluidos vão se aprimorando. Mas a faculdade de curar instantaneamente, a gente conhece, o maior deles é Jesus. Jesus é o médico, o maior médico que nós conhecemos, o médico de almas. Mas a gente tem que pensar nas condições para essa cura acontecer. Quais são? A gente vai ressaltar aqui a importância da fé. A recepção e a assimilação dos fluidos dependerá das condições do paciente e do ambiente. Então depende, se a gente está receptivo, a gente realmente está desejando aquilo, a gente tem fé, ou a gente faz o tratamento meio duvidando, não acreditando muito, Com relação à corrente fluídica, o curador age como uma bomba calcante e o enfermo como uma bomba aspirante. Olha que interessante que está lá na Gênesis, capítulo 15, item 11. Aquele que vai doar é como se fosse uma bomba calcante que emite. E o paciente? E o assistido? É uma bomba aspirante, ele capta. Aí a gente lembra da mulher hemorroísta. Vocês lembram? Ela só tocou na veste de Jesus. E aí Jesus pergunta, quem me tocou? E aí Pedro fala assim para Jesus, mestre, a multidão inteira está te tocando, todo mundo está esbarrando em você e você vem perguntar quem te tocou? Ele falou assim, porque de mim saiu poder ou virtudes. Ou seja, alguém aspirou e saiu fluidos benéficos, E aí a mulher hemorroísta se declara, fui eu, mestre. E realmente ela ficou curada, porque ela é uma bomba aspirante. Então, algumas vezes é necessária a simultaneidade das ações. Então, ter alguém para emitir e o receptor. Outras vezes, basta uma. Para a mulher hemorroísta, ela só aspirou. Jesus já emitia, Ela aspirou, mas qual é a força atrativa para aspirar? A fé. A fé, portanto, não é uma virtude mística, mas uma força atrativa. Quando o enfermo não tem essa fé, opõe a corrente fluídica a uma força repulsiva. Então eu não capto. Na verdade, eu repudio o fluido. Ou pelo menos uma força de inércia. Eu não estou receptivo, eu paro, Não estou blindado.
Então é muito importante, quando a gente faz um tratamento aqui na casa, quando a gente faz o tratamento com os médicos da terra, a fé, porque realmente a gente vai estar receptivo. Né? A gente vai estar ali ser essa bomba aspirante. Por isso que Jesus para tudo e chama a atenção para a mulher hemorroíça. Para que ela tivesse o quê? Demonstração da sua própria fé. A gente sabe que a mulher hemorroíça, ela tinha um adoecimento, uma hemorragia há mais de 12 anos. E para os hebreus, naquela época, o sangue era algo impuro. Então, se ela sangrava há 12 anos, ela estava banida da sociedade. Inclusive, a família havia a rejeitado. Então, imagina o tamanho dor que essa mulher passou 12 anos sem ser tocada por ninguém. Porque se alguém a tocasse, teria que fazer um ritual de purificação, porque ela era impura. Então, imagina a sede e como ela vai até Jesus, acreditando que ele a podia curar como uma bomba aspirante e realmente capta todos os fluidos da natureza, da pureza de Jesus e é curado. Podemos entender agora porque Jesus, ao curar alguém, dizia: se tiverdes fé, será curado, ou a tua fé te salvou. A gente sabe que a maioria das curas, Jesus termina assim: a tua fé te salvou. A tua fé porque você realmente estava receptivo, porque realmente você aspirou do ponto de vista espiritual. A gente vai ver também aqui que além dessa questão espírita, que a gente está explicando as curas aqui, a gente também precisa cuidar da parte moral. E a gente vai falar um pouco disso já já. Então a fé vai ser essa bomba aspirante, mas também vai mudar as nossas condutas. Porque a gente viu no slide anterior que se os maus hábitos causam lesões, se os maus comportamentos causam perturbações ao nosso perispírito, os bons comportamentos, os bons hábitos trazem a cura. Algumas curas efetuadas por Jesus, através da ação fluídica, aconteceram só pelo olhar ou pela palavra. Foi o que fez com o paralítico do tanque de Betesda. Ele simplesmente olha para o paralítico e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Para o paralítico de Cafarnaum, que é aquele que é trazido pelo telhado, as pessoas, a multidão, liberam um espaço no telhado e os amigos o ajudam descendo ali, e ele é colocado na frente de Jesus. Jesus estava dentro de uma casa e ele é levado pelo telhado. Jesus somente olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora eu vou chamar a atenção para essas orientações de Jesus, que daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. São duas orientações. Também Jesus curava pelo toque ou pela imposição das mãos. É o que aconteceu com o cego de Jericó. Que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. E aí Jesus impõe as mãos, cura, e aí ele diz: vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante, para alguns ele já fala: vai, a tua fé te salvou. Eles estavam preparados, eles tinham fé. Para outros, apesar dele curar, ele dava orientações: vai para a tua casa, toma o teu leito e anda. Olha como Jesus agia diferente em cada uma das curas. Com o leproso também, Jesus disse: que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, se queres, podes me tornar limpo. E aí Jesus o cura. A tua fé te salvou. Neste caso também. Algumas curas também são feitas pela saliva. Então, no cego de Betsaida é uma cidadezinha, ele diz assim, ele pega a saliva, e aplica no olho do cego.
E aí pergunta, vês alguma coisa? O cego diz assim, eu vejo homens, porque como árvores os vejo andando. É como se ele falasse assim, eu estou vendo alguma coisa, não sei se é homem, árvore, não estou vendo direito. O que Jesus faz? Jesus pôs as mãos nos olhos e depois aí ele viu claramente. Então, essa cura foi feita em 2 etapas. Uma com saliva e a outra com a imposição das mãos. A outra cura do cego de nascença, Jesus usou a saliva e usou terra. Então, ele cuspiu na terra, fez ali um lodo, uma lama com a saliva, aplicou nos olhos do cego, né? Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. E ele foi e se lavou e voltou vendo. Então aqui a gente também, né, quer ressaltar o quê? A terra, a saliva, tem princípios medicinais também. E Jesus sabia disso. Né? Há conhecimento de Jesus. E ele utilizou também desses outros fatores. Assim como a ciência que nos beneficia hoje, também são bênçãos da espiritualidade, da providência divina, para nos ajudar na cura. E também os elementos da natureza, que nos auxiliam tanto, né? Com as suas ervas, com as suas possibilidades aí, fitoterápicas e tudo mais. Jesus ainda curou à distância. À distância ele curou um criado de um centurião romano em Cafarnaum. Interessante que ele era um centurião, ou seja, romano. Então ele era, né, tipo um sargento, algo assim. Não conheço muito sobre. É mais alto ainda, carga é mais alta, não entendo de questões militares, né? Mas ele era alguém aí do exército romano, melhor assim. E ele tinha fé. Tanto que ele falou assim, olha, se eu dou uma ordem para os meus soldados de longe e ele me obedece, você não precisa ir na minha casa. Dê uma ordem aqui que o meu servo será curado. E é isso que Jesus faz. Simplesmente, da onde ele está, Jesus consegue curar. À distância, ele imagina a capacidade e a qualidade dos fluidos de Jesus. Pela emissão da sua vontade, a pureza dos fluidos, esse fluido navegando aí pelo, né, pelo fluido cósmico, chegou até o servo e ele foi curado. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela hora o servo foi curado. Este também tinha bastante fé, esse centurião. E, por tocar-lhes a veste, é o caso da mulher hemorroísta, que Jesus diz, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu por poder, ou força, ou virtude, a depender da tradução. Mas, por que Jesus não curava todos? Muitos eram os enfermos, muitos foram curados, mas não porque todos, por que não todos? A doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. A doença faz parte da pedagogia divina. É filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Lembra dos nossos desequilíbrios, nossas desregulações emocionais, os nossos maus hábitos, os nossos maus comportamentos? Eles têm efeito e a gente precisa aprender. Funciona também como um processo que induz a reflexão e a disciplina das atitudes. Enquanto não produziu seus efeitos benéficos, não deve ser suprimido. Então, Jesus sabe que a dor é uma mestra. É para nos auxiliar. Apesar das dificuldades, é com ela que muitas vezes aprendemos. Porque negligenciamos todas as outras possibilidades de reencaminhamento dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, e então finalmente precisa chegar o aguilhão da dor
para nos recolocar no caminho. E só quando a doença trouxe os seus efeitos benéficos é que ela vai ser suprimida. Isso não significa, né? A gente sabe, tem um médico espírita que ele diz assim, olha, eu já vi muita gente desencarnar sã e já dei alta para muita gente doente. Porque ele sabia que ali, aqueles maus hábitos, aqueles pensamentos difíceis, aqueles sentimentos ainda predominavam, né? E, portanto, iam lesionar novamente aquele perispírito e trazer a lesão, a dor, o sofrimento ao corpo físico. De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles a quem os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido seu objetivo reequilibrante. Então, ele curou aqueles que já estavam prontos, já estão encaminhados, já mudaram seus hábitos, já mudaram a forma de sentir, de pensar e de agir. Mas também aqueles que já apresentavam condições para receberem esse auxílio do corpo físico. Olha como é bonita a misericórdia divina. Muitas pessoas, como esse médico comentou, né, recebem a cura para que, com o seu livre-arbítrio, com a sua liberdade de escolha, façam novas escolhas, boas escolhas, que o farão não adoecer novamente. Então, a providência divina, ela também, misericordiosa que é, nos dá a oportunidade, às vezes a gente não aprendeu tudo, mas é como se a gente falasse assim, olha, você levou um chacoalhão, vamos voltar para o caminho correto? E aí, se a gente volta, a doença muitas vezes não acontece. Porém, se a gente retoma alguns caminhos, né, a gente precisa. Ou por quê? Porque também contraímos débitos há muitas reencarnações atrás. E às vezes, só agora, com a providência divina, misericordiosa que é, a gente tem condições de pagar. Então, algo fala assim, poxa, mas eu não estou desviado, eu não estou fazendo nada de errado, estou, né, olhando para a minha consciência. Então, é algo lá do passado que eu preciso realmente expurgar do meu perispírito, porque aquilo ainda, para a minha consciência, isso ainda pesa. E às vezes o que eu preciso é leveza de consciência, é paz de consciência. Jesus pediu então aos seus discípulos que não curassem apenas corpos, mas que orientassem os enfermos para o entendimento e cumprimento das leis de Deus. Porque a verdadeira cura é a do Espírito, e esta não se dá apenas pela supressão dos sintomas da doença física, qual é somente consequência. Então, a verdadeira cura está no reequilíbrio, no entendimento e no cumprimento das leis divinas. Essa é a nossa maior cura. Aonde eu estou infringindo as leis divinas? A lei de amor, será que eu estou deixando de perdoar? O ódio, a mágoa, eu estou infringindo a lei de amor. Né? A vingança, a raiva, eu estou infringindo a lei de amor. Né? Que eu não estou sendo tolerante, paciente com o meu irmão. Então, o que fazer? Nós que estamos aqui, que sabemos que no mundo de provas e expiações a doença ou já nos acometeu, ou possivelmente vai nos acometer, porque faz parte desse estágio evolutivo em que todos estamos. Ante a possibilidade de enfermar, o que devemos fazer? Se, apesar dos nossos cuidados, a enfermidade vier, encare-a como alerta ou advertência. O que essa enfermidade quer dizer? 2. Não complique mais a situação com tristeza, desânimo, revolta ou agressividade. A dor da enfermidade já é grande. Não aumentemos com estas novos pensamentos e sentimentos ruins. Nós estamos agravando, aumentando os pontos mortos nos nossos perispíritos. 3.
busque na medicina ou nos recursos espirituais o alívio possível. E, quem sabe, até mesmo a cura. Vai buscar. Não é para a gente ficar. Deus é Pai. Não quer que a gente fique ali tolerando a dor e a dificuldade. Ele também nos deu a inteligência para desenvolvermos recursos aí da medicina, nos deu o intercâmbio com a espiritualidade para os tratamentos espirituais, que a gente possa fazer uso de todos esses com seriedade, com responsabilidade. Procure se conscientizar quanto ao que possa ter causado a enfermidade e modifique para melhor o seu comportamento. Então, ao longo da doença, e aqui a gente faz, né, a orientação, e também por questões particulares, a gente vai aprendendo, né, que muitas vezes a carta da espiritualidade ou o áudio que é recebido aqui durante o tratamento, a gente não entende muito bem nas primeiras. Mas por que os espíritos estão falando disso, para cuidar disso? Acho que não tem nada a ver com a minha doença. Mas depois a gente vai refletindo e vai vendo que aquelas orientações ali é para que a gente modifique o nosso comportamento. E que aquele comportamento muitas vezes é o que está agravando o nosso adoecimento. Aplique o bom emprego de suas possibilidades de ação, apesar das limitações que a enfermidade causa. Mesmo enfermos, a gente ainda pode ser caridoso. A gente ainda pode ajudar. A gente pode ter paciência. A gente pode ser grato. A gente pode dar uma palavra amiga. A gente pode dar um sorriso. Se não formos curados, né, o que fazer? Se mesmo com os nossos esforços não conseguirmos ficar curados, devemos suportar com resignação os nossos passageiros males. Às vezes, a nossa consciência, que errou lá atrás, em reencarnações muito anteriores, ela precisa de um longo período de adoecimento para se livrar de culpas que a gente traz no íntimo da nossa alma. Lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. É tão interessante, né? Que quando a gente desencarna, a gente toma consciência dos nossos erros e pede a Deus a misericórdia de um adoecimento, para não errar mais ou para se livrar de algo que está realmente marcado no nosso perispírito. E aí a farmácia de Deus providencia a doença. Só que olha que interessante, André Luiz também tem uma frase que nos diz assim: somos parte integrante da farmácia do próximo. Então, quando a gente mostra um ponto de vista diferente para o nosso irmão, quando a gente emite uma vibração de carinho, quando a gente faz algo para ele, aquilo pode aumentar o seu entendimento. Quando a gente leva um estudo, quando a gente, né, vai até alguém que está enfermo e faz uma prece, a gente muda a forma dele pensar e muitas vezes de sentir e de agir, alterando isso tudo. Ou seja, sendo parte da farmácia do próximo, sendo remédio para o próximo. Então nós, pela ação fluídica, podemos nos recuperar o nosso perispírito, e nós podemos auxiliar o nosso próximo a se recuperar também. Quando curados, sejamos gratos. Jesus havia curado um grupo de 10 leprosos e apenas um retornou para agradecer. E aí Jesus ressalta: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 17. Aqui Jesus não precisava da gratidão, mas ele queria ressaltar: olha, este realmente mudou a sua conduta. E a gente sabe pela doutrina espírita, pelos livros, né, da codificação, não só
não me lembro agora, não me recordo, mas eu acho que é um dos livros de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, que a gente vai saber que os outros 9 leprosos, eles adoeceram novamente. Somente este realmente ficou curado. Por quê? Porque a cura aconteceu no Espírito. Ele se tornou grato. Ele mudou realmente a conduta. Os outros contraíram a lepra novamente. A cura sempre representa uma concessão da misericórdia divina. Então, se somos curados, é como se a gente falasse assim, como se a misericórdia divina nos falasse: recomeça, de novo, vai, faz melhores escolhas a partir de agora. Permitiu que recebêssemos de outrem recursos para nos refazermos e sairmos da situação dolorosa e prejudicial em que estávamos. Quem é curado precisa reconhecer isso e ser grato a Deus e a quem se faz intermediário dessa bênção, pela colaboração prestada. Não ser grato pela cura revela que a pessoa não entendeu o quanto lhe foi concedido e provavelmente não saberá valorizar nem conservar a bênção recebida. Então, a mudança real é dos sentimentos. E se não houve essa mudança real, a cura não vai permanecer. Essa bênção recebida não vai se tornar perene e a pessoa vai enfermar novamente. Exatamente porque não mudou o seu modo de pensar, sentir e agir. Está no velho homem de sempre. E para não haver recaída, né? Encontrando no templo o paralítico que havia curado no tanque em Betesda, Jesus lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha aí, este caso, Jesus orienta. Vá e não peques mais. Ou seja, vá e mude. Porque você está recebendo uma bênção, talvez ainda não com a sua mudança completa. Mas a misericórdia já está falando: olha, eu vou te dar uma ajuda aqui. Porque aqui você tem chance de melhorar. Mas se você mudar realmente de conduta, de atitude, entendendo atitude, mudanças das nossas crenças, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos enfermiços. Restabelecido o equilíbrio fluídico, é preciso que a pessoa o mantenha pelos bons pensamentos, pelos sentimentos e pelos atos. Senão poderá gerar novas lesões orgânicas ou predisposições para enfermidades. Senão a gente cai de novo no mesmo ciclo enfermiço. Então a gente vai concluindo com o que está exposto até agora, que foi exposto até agora, que a palavra pecado do grego hamartia significa errar o alvo. Desviou, errou o alvo. Que alvo? O alvo é as leis divinas. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de progresso, principalmente, a principal delas, a lei de justiça, amor e caridade. As leis morais que a doutrina tanto nos fala e que estavam presentes em todos os ensinamentos de Jesus. E aí, se a gente erra o alvo, se a gente desvia, o que acontece? Nos tornamos doentes. Então, quem é o doente? Todos nós que erramos, que estamos desorientados. E aí, num planeta de provas e expiações como o nosso, podemos dizer, fora algumas exceções, que somos todos, ou quase todos, né, que estamos aqui nesse estágio evolutivo. Então vem a dor, porque houve um desvio, o desvio das leis divinas. E aí, quem é o médico? Qual é o médico? Né? Precisamos de um médico porque estamos doentes. Quem? Jesus, o médico das almas. Ele mesmo nos dizia: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes.
tratamento. Como Jesus curava? Jesus curava por ação fluídica. Né? E muitos deles ele dizia, a tua fé te curou. Por quê? Porque realmente ali aqueles espíritos já tinham voltado para o alvo correto, já estavam seguindo as leis divinas e então captaram com a sua fé todos os fluidos benéficos emitidos ali por Jesus. Mas para muitos deles Jesus ainda reorientava. Vá para a tua casa. Que casa é essa? Casa mental. Cuidado, cuide, né, da sua casa mental. Vai, não peques mais, não erre. Você está desviando. Né? Então Jesus sempre reorientava. E a reorientação de Jesus como era? Jesus dizia, os teus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais. Ou a tua fé te salvou. Então, quando ele dizia, os teus pecados foram perdoados, significava que a pessoa que estava em pecado, ou seja, saindo das leis divinas, mas já retomou o caminho correto e não precisa mais da dor. Você já voltou para o caminho correto. Mas alguns deles, ele tinha que dar um alerta. Vai e não peques mais. Então, Jesus alerta para que não saia do caminho novamente. E a tua fé te salvou. A pessoa já retomou o caminho, já voltou para a relação de fidelidade com Deus. Essa relação em que Deus sempre faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então, até agora essa foi, né, a junção de todos os estudos que foram feitos pela nossa mocidade, nosso grupo de jovens. Eles mesmos estudaram, né, prepararam as aulas, a gente fornecia o material, mas foi uma iniciativa deles darem essas aulas. Então eles se juntaram em dupla ou somente um, né, e foram estudando sobre essas curas e trazendo coisas muito importantes, né? Quando, por exemplo, né, a gente comentou aqui sobre o paralítico que vem pelo teto. E aí a gente vai estudando e viu que ir pelo teto, chegar até Jesus pelo teto, significa que muitas vezes, quando estamos doentes, precisamos o quê? Subir nossa casa mental, ir para o teto. O teto na nossa casa mental, segundo Calderaro, no livro Mundo Maior, significa os ideais divinos, elevar os nossos pensamentos aos ideais divinos e buscar Jesus. Então não é à toa que o paralítico veio pelo teto. E aí a gente pôde, com jovens, ter essas conversas, levantar, abordar esses assuntos que foi muito, muito rico. E a gente pretende seguir juntos. Sou muito grata a esse grupo de jovens, me emociono toda vez que vou falar, porque é uma alegria estar junto com eles, é uma festa, né? A gente só pede para a espiritualidade não contar tudo que a gente apronta no nosso grupo, porque é muito divertido. A gente tem um grupo super heterogêneo, cheio de pessoas com várias as idades, né? Várias características de personalidade, mas é essa diversidade que nos torna tão ricos e é uma alegria e a minha gratidão eterna por fazer parte desse grupo que eu amo tanto. E aí eles prepararam algo para, né, dividir com vocês, já que Jesus é o nosso médico das almas, já que é Ele que cura as nossas feridas, vamos, na forma de música, louvar, lembrar dele e agradecer, né, as bênçãos que a gente recebe diariamente do alto em nossas vidas. Obrigada, pessoal, e eu vou pedir que os jovens venham para a gente cantar. Tem jovens que estavam lá na evangelização, trabalhando, porque os nossos jovens também trabalham na nossa casa, que é algo da nossa grande alegria.
e ao arrependimento me convidou. Seu amor, minhas vidas, seu perdão, meu Espírito alcançou. Quero estar contigo, Mestre, e pra ti sempre trabalhar. Seja a força que me sustenta, esperança de recomeçar. Meu coração entrego a ti, pra que possas o transformar. Preciso tanto te sentir, aprender como amar. Eis que Jesus surgiu em minha vida e ao arrependimento me convidou. Seu amor curou minhas feridas, seu perdão meu espírito alcançou. Em seus braços ele me acolheu, com seu espírito me preencheu. Os meus erros vão-se embora, sou uma nova criatura agora. Quero estar contigo, Mestre, e pra ti sempre trabalhar. Seja a força que me sustenta, esperança de recomeçar. Meu coração entrego a ti, pra que possas o transformar. Preciso tanto te sentir, aprender como amar. Eu agradeço de lá do coração e quero dizer que tudo isso é por vocês estarem aqui. Então, vocês são os principais autores, atores desse processo todo e sempre contem conosco. E é uma alegria para a gente estarmos juntos. O Cefas, em nome da Dona Cleide, do Olavo, agradece a contribuição, o carinho e estará sempre de casa aberta, nos nossos corações, principalmente, para cada um de vocês. Sou uma nova criatura agora. Quero estar contigo, Mestre, e pra ti sempre trabalhar.